De volta na nossa programação da BMC News, chegou a hora da gente receber ele, Roberto Dumas, economista e professor do INSPER, sempre trazendo pontos importantes aqui para a gente. Já começando num dia com muito assunto, né, Dumas? Bom dia para você, já emendo aqui a minha pergunta para entender todo este cenário, inclusive, que a gente está debatendo pós-Copom, inclusive falando, né, em cenário do mercado ali de trabalho apertado, pressões salariais acima da inflação, descontrole fiscal, paralisia nos investimentos, pontos que foram ali, acho que cruciais para essa decisão do Copom em manter a taxa de juros no atual patamar e ainda sinalizar que segue vigilante. Queria entender, primeiro, como que você viu a decisão unânime de ontem em manter a política monetária mais contracionista, não apenas até a convergência do IPCA à meta, mas também deixando claro que é até a ancoragem das expectativas inflacionárias e, claro, contrariando a vontade do governo, que era baixar os juros à força. Bom dia, Paula. Bom dia, Felipe. É um prazer estar com você. Vandi, que está por aí também. Bom dia. Veja, era aquilo que nós comentamos até na semana passada. Eu não via nenhum motivo para, eventualmente, uma flexibilização da política monetária. Por quê? Como você bem colocou, nós estamos com uma inflação de serviço que bateu 5%. Você está com uma desancoragem das expectativas inflacionárias que beira aqui para 2024 32%. Ou seja, em 23 de abril, a expectativa para inflação 2024 era 3,73, agora já está indo para 4%, 3,96. Para 2025, que era 3,6, já está 3,80. E outra, o hiato do produto, como a gente sempre fala, que é o desemprego eventualmente natural, aí, que é o NAIRU, Non-Accelerated Inflation Rate of Unemployment, já fechou. Aí você fala, não, mas nós estamos com um nível de desemprego de 7,5%, sim, só que nós não temos pessoas capacitadas, então já está tendo gargalos de contratação, e isso acaba batendo em serviço. Por que bate em serviço e eventualmente não bate bens? Porque bens eu posso importar, serviço eu não consigo importar. Então tudo levava a crer, além do que você tem uma política fiscal expansionista, meu Deus. Então, se a gente pegar numa aula simples de macroeconomia intermediária, pegar o modelo do ISMMBP, de Mandel Flemings e Hicks Hansen, vamos pensar o seguinte, veja, a IS, que é Investment Saving, está se deslocando para a direita, próximo do PIB potencial, com pressões inflacionárias. A curva BP, que é meu risco, ela inclinou, ou seja, minha curva IS, Investment Saving, o Liquidity Money, que é o LM, está cruzando abaixo da linha BP, por isso que eu estou com essa depreciação cambial. Era óbvio que não cabe uma política monetária acomodatícia. LM vai para frente. Gente, aí eu vou bater no meu PIB potencial, vai piorar as expectativas inflacionárias e, o que é pior, vai bater na inflação também. Isso é macroeconomia intermediária. E aí você fala, olha, acabei de pegar no jornal aqui, a taxa de juros real, a segunda taxa de juros real mais alta do mundo. Gente, já passamos desse tipo de conversa. A gente tem que falar sobre taxa de juro real neutra, usando a regra de Taylor e modelos estruturais. Ou seja, se o diferencial de expectativa inflacionária e a meta da inflação começar a diminuir, ou melhor, começar a aumentar, a expectativa começa a aumentar, e o ato do produto diminui, e a expectativa de política fiscal expansionista continua indo, isso aumenta a taxa real de juros neutra. Taxa de juros real neutra é aquela que nem acelera e nem contrai a economia. E a estimativa que a gente tem é de 4% a 5%. Vamos colocar 4,5%. Era menor quando você tinha o teto de gasto, porque você estava um pouco longe do PIB potencial, então você poderia gastar, eventualmente, que isso não gerava pressão inflacionária. Agora, como você está com esse descalabro aí, inflacionista, expansionista, irresponsável, Voldervilliano, você bate no PIB potencial, a taxa de juro real sobe, neutra, 4,5%, com 4, 8,5%. O que eu acabei de ler? Chegou alguém do PT e falou 8,5%, mas a taxa está 10,5%, é contracionista. Sim, ela tem que ser contracionista.
Nós estamos num território contracionista. Não dá para ser acomodatícia e muito menos neutra. Não tem jeito. Se a gente fala que você quer expandir o PIB e eu não tenho mais mão de obra qualificada, meu hiato do produto, como o comunicado está deixando claro, está batendo, a expectativa inflacionária está desancorada, como é que eu vou baixar a taxa de juros? Não tem como. Então, veja, não tinha... Pelo contrário, que é o que o pessoal do PT fala, olha, não tem motivos. Eu digo ao contrário, não tem motivos para cair a taxa de juros. Porque, no final das contas, não vamos esquecer, nós, eventualmente, que somos criados a danoninho, a gente consegue se proteger de uma inflação mais alta. Mas 60% da população ganha de 1 a 2 salários mínimos. Um pouco mais de inflação, mesmo que não seja 3, seja 4, 4,5%, quando alguém queria fazer, essa pessoa não vai comer. E a propensão marginal a consumir é muito maior do mais pobre. Então é falacioso, capítulo 1 de macroeconomia, que inflação azeita a economia. Ou seja, você precisa limpar o terreno para depois os investimentos privados entrarem. Só que o que acontece é o famoso efeito deslocamento. O governo gasta demais, eu, para financiar o governo, peço mais taxa de juros e isso acaba deslocando o setor privado para financiar o setor público. Mas como você colocou, Paula, eu acho que o fato da votação ser unânime tirou essa espada de Damocles da cabeça da seriedade e da autonomia do Banco Central. Eu acho que isso foi um ponto que deixou o mercado muito mais calmo. Agora, é saber como o Lula vai interpretar isso. Porque colocar o Galípolo numa situação complicadíssima, né? Veja, se ele vota a favor de uma queda de 0,25, isso mostra, de certa maneira, que ele estaria mais coadunado pelo lado político. Talvez ele, tecnicamente, poderia até pensar em querer cair 0,25. Mas ele deve ter atinado que, se cair 0,25, a percepção de que se enveredou pelo lado político levaria a uma deterioração do risco, ou melhor, o maior prêmio de risco na curva de juros, uma depreciação cambial, e não adianta você baixar agora para depois subir lá na frente. Você vai descobrir que barata voa. Se abaixa agora para depois subir lá na frente, então é melhor manter isso daí. E uma outra possibilidade, ele quis manter a reputação dele. Qual dos dois? Veja, de novo, resumindo. Vamos manter a reputação do Galípolo, como eles devem ter pensado, os 4 indicados por Lula. Outra, vamos votar pela manutenção, porque pelo ruído que o Lula soltou, se a gente votar pela diminuição, olha como é desnecessário esse tipo de ruído. Eventualmente poderia até ter havido uma dissonância, mas pelo ruído que isso traria, ou melhor, pelo ruído desencadeado pelo Lula, isso traria um maior prêmio de risco, mais depreciação cambial, mais desancoragem das expectativas inflacionárias e, por consequente, mais inflação, Paula. Roberto Dumas, tudo bom? Muito bom dia para você. Eu estava pegando algumas aspas, alguns ganchos aqui para a gente conversar, e o que mais me chama a atenção e o que a gente mais pode se debruçar sobre é nessa questão do voto do Galípolo e dos outros diretores do Banco Central. Como você disse, o mercado gosta, a política talvez não goste tanto. Tanto que há nomes sendo ventilados sobre na possível troca do Campos Neto. Nesse aspecto, o Galípolo, na sua visão, subiu mesmo no telhado ou isso fica para outras reuniões e para outras posturas do diretor de política monetária? E a alternativa a ele seria ou poderia ser Guido Mantega ou Aloysio Mercadante. Tem aderência do mercado esses nomes, Dumas? Não tem nenhuma aderência. Veja, não é questão de duvidar disso ou daquilo. É questão de evidências empíricas, o que os dois já fizeram.
o que o Guido Mantega fez na época da Dilma. A gente já sabe como aconteceu. A questão agora é confiar como o Haddad vai explicar para o Lula o voto do Galípolo. Por exemplo, olha, presidente, o Galípolo votou assim porque se ele votasse diferente, seria muito pior para a inflação, muito pior para a instituição e, obviamente, o Lula é esperto, vamos pensar assim, ou seja, ele é um populista, ele sabe, e no final das contas a inflação vai bater mais alta e o Banco Central vai perder toda a credibilidade conquistada a duras penas. Como nós estamos falando, taxa de juro é um remédio que precisa ter. Não é a taxa de juro real, é a taxa de juro real neutra. Ou seja, 10,5 menos 8,5, a restritividade macroeconômica, ou melhor, a restritividade monetária, soma-se aí 2%. Você não está com uma restritividade monetária, que nem muita gente falaciosa ou desonesta intelectualmente, fala que é 10,5 menos 4, é 6,5%. Não, isso não é assim que se faz as contas. Taxa real de juros. Então, se o Haddad conseguir convencer o Lula de que o Galípolo teve a melhor decisão para todo mundo, politicamente, para o governo e para a economia como um todo, se é que a gente pode dissociar isso daí, talvez o Galípolo se mantenha. Agora, pensar na velha guarda, nos nomes como você mencionou aí, eu acho que isso daí seria uma total falta de conhecimento do que esses economistas já fizeram no passado. E, eventualmente, vai ser uma bruta desancoragem das expectativas e voltamos na época da Dilma, vamos então colocar o tombini, vamos fazer a fórceps e reduzir a taxa de juros. Quem sabe, se reduzir a taxa de juros, aí o PIB explode, como explodiu favoravelmente na época da Dilma, quando nós caímos 3,5% e 3,6%, mesmo com a taxa de juros caindo. Meu Deus, parece que nós estamos falando uma coisa de 1850. Não, foi 2015 e 2016. Não é possível que já esquecemos. Estamos virando Argentina, não no sentido de variáveis macroeconômicas, mas do tipo, não aprendemos nada e não esquecemos nada. Veja, fizemos isso em 2015 e 2016, não deu certo. Olha, mas é um discurso só para o meu cercadinho. Então, tudo bem, continua o discurso para o cercadinho, que o mercado, que somos nós, que a gente cansa de falar isso, não tem nenhum capeta querendo mais taxa de juros, só que o governo deu muito calote na dívida pública, os 12 trilhões percentuais, e quem financia a dívida pública vai querer uma taxa de juros. Aqueles, como eu sempre digo e repito, que acha que o mundo é rentista, entra agora no Tesouro Direto e fala que compra uma NTNB careca, IPCA mais 0. Pronto, vira um verdadeiro patriota e não rentista. E dá dinheiro para o governo a 2,5%. Ou como alguém advoga, dá dinheiro para o governo comprando o título público, pedindo 0% de retorno. Isso eu queria ver, ao invés de ficar queimando cabeça de Campos Neto na Paulista. Muito bom. Roberto Dumas, sempre muito pontual nesses comentários. Obrigado, viu, Dumas? Agradeço mais uma vez sua participação aqui com a gente. Até a próxima. Obrigado, Felipe. Obrigado, Paula. Bom final de semana para vocês. Obrigada.